Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um espaço trabalhista aqui pelo canal da Prática Política, também com reapresentação no canal Em Nome da Rosa, do companheiro Cristiano Araújo. Antes de passar a palavra a ele, eu quero pedir a você que acompanha a gente que deixe a inscrição, né? Deixe a sua inscrição no canal, o like no vídeo. O like é a maneira gratuita de você impulsionar o nosso conteúdo, né? À medida que você deixa o like no vídeo, você ajuda na promoção do conteúdo aqui no YouTube. E a inscrição é necessária para que os canais continuem crescendo demais aqui na plataforma. Lembrando que quem está acompanhando ao vivo também pode e deve participar pelo chat, tem uma enquete para você votar, para você participar, se engajar, dar sua opinião. Cristiano Araújo, muito obrigado pela parceria, como vai, companheiro? Boa tarde, Cláudio. Na verdade, boa noite, né, Cláudio? Que agora já está começando a anoitecer, né, por aqui. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores. Quem já está em sintonia conosco ou aqueles que vão chegar depois para assistir essa transmissão. Bom, hoje vamos aqui falar sobre o tema do momento na América Latina. Vamos falar dela, Venezuela, que vem sendo bastante aventada, possibilidades sobre o futuro da Venezuela. São muitas transmissões no Brasil, nas nações latino-americanas, também nos Estados Unidos, a gente tem visto também alguma coisa sobre o assunto, e todo mundo tem se perguntado, afinal, o que vai acontecer com a Venezuela? A Venezuela pode ser vítima de uma guerra aqui nas nossas fronteiras brasileiras? Isso é um temor que existe. Vão fazer uma mudança de regime? Ou talvez o agente laranja ele está fazendo uma operação psicológica aqui na Venezuela para, de repente, ele conseguir algo que a gente não está conseguindo captar muito bem a ideia, porque, assim, o Trump, ele tem essa ideia, né, do imprevisível, né? Às vezes a gente pensa que o Trump pode estar fazendo uma coisa e daqui a pouco ele está fazendo completamente o oposto, né? Tem inclusive quem diga que o Trump ele nunca vai até o fim dos seus objetivos, né? São teses que rolam por aí. E nós, trabalhistas, que temos historicamente a preocupação com os nossos vizinhos latino-americanos, que defendemos a pátria grande, nós, é claro, estamos aqui em defesa da Venezuela, seja por qual motivo for, se for uma guerra psicológica, se for uma agressão ou se for um ataque à soberania dessa importante nação que tem a sua história com o Brasil, principalmente com dois dos nossos estados, como, por exemplo, Roraima, Amapá, que muitas vezes precisam da energia da Venezuela. E a Venezuela tem um longo caminho de parceria com o Brasil. Então, nesse sentido, nós, trabalhistas, nos posicionamos em relação a seja lá o que for que está destinado à República Bolivariana da Venezuela. Cristiano Araújo, eu quero só antes pedir a quem está chegando agora que participe pelo chat para o bate-papo de novo, reforçar esse pedido, ser repetitivo mesmo. E se estiver acompanhando no Instagram, que vem aqui para o YouTube. Eu vou começar com uma tela ilustrativa, com uma linha cronológica dessa tensão no Mar do Caribe, com essa tensão na região ali no Caribe. Vamos colocar aqui na tela para vocês. É um quadro geral, né? Um quadro que mostra para vocês, eu vou tirar aqui o nosso banner. Olha só a sucessão de eventos desde o mês de agosto deste ano 2025. O que está em vermelho são ataques, são bombardeios. Eu não sei por que as pessoas insistem em falar só de ataques, né? Não, são bombardeios. Nós estamos presenciando, ou assistindo, ou narrando, né? A bombardeios no Mar do Caribe, também no Pacífico Oriental, ou seja, no Caribe próximo à Venezuela, no Pacífico próximo à Colômbia. Já são aí mais de 20 ataques, 20 bombardeios, 21 para ser exato, 83 pessoas mortas desde agosto, né, em função desses bombardeios. E o que mais chama a atenção é que os Estados Unidos, eles têm feito aquilo que sempre fizeram ao longo da história, né? Eles matam e depois não precisam justificar, eles somente alegam que as pessoas mortas teriam alguma vinculação, algum grau aí de
proximidade com o narcotráfico, né? É somente isso que os Estados Unidos alegam, eles não vão além disso, não tem ninguém. Tanto é que um desses ataques, em um desses bombardeios, né, ali no dia 16 de outubro, foi o primeiro bombardeio que teve sobreviventes. Dois sobreviventes, um do Equador e um da Colômbia. O do Equador, segundo a justiça equatoriana, ele não tinha nenhum laço, nada no histórico, na ficha corrida dele, com o narcotráfico. Só que os Estados Unidos alegaram que lá na justiça estadunidense ele teria sim alguma ficha corrida nesse sentido, né? Então, vocês estão vendo aí esse quadro, que é um quadro que vem se arrastando desde agosto, com uma tensão cada vez maior, né, no Caribe, com também um aparato militar de guerra, que é o que a gente vai mostrar para vocês nessa segunda tela, né, um pouco aí do que os Estados Unidos mobilizaram desde agosto desse ano. Eles enviaram 13 navios de guerra, 5 embarcações de apoio, um submarino nuclear e, mais recentemente, a chegada do porta-aviões, né, USS Gerald Ford, ele que é o maior porta-aviões do mundo, comporta aí até 75 aeronaves, tripulação de 4.600 pessoas, até 200 decolagens em um único dia, enfim, é esse o aparato militar dos Estados Unidos neste momento, próximo à Venezuela. E aí eu devolvo a palavra ao Cristiano, porque, Cristiano, essa semana foi uma semana em que os dois presidentes, tanto o presidente dos Estados Unidos como o presidente da Venezuela, Donald Trump e Nicolás Maduro, eles abertamente falaram em diálogo, na palavra diálogo, que estariam abertos ao diálogo. Diante disso, né, diante dessa demonstração de que poderia haver uma negociação para evitar o que, para todos nós, inclusive nós brasileiros, poderia representar um risco muito maior, né? A ideia de uma guerra, ou a ideia de uma invasão, a ideia de algo militar, né? Isso, de alguma maneira, denuncia que até aqui nada do que vem sendo feito não tinha mesmo esse objetivo militar, ou não teria esse objetivo militar? Cláudio, em se tratando de Trump, eu sempre fico com o pé atrás. Eu, observando as últimas mudanças de regime que nós tivemos, por exemplo, na Síria, né, eu fico com o pé atrás em relação ao presidente Donald Trump. O Maduro me parece sim um cara disposto a dialogar, ele não quer o conflito, porque sabe o quanto que o cenário na Venezuela está delicado ainda, apesar de que não há uma grande preocupação entre os venezuelanos em relação a um possível conflito. Eu tive um contato com um jornalista brasileiro que conhece militares que trabalham, né, na Força Nacional Bolivariana, e diz que as pessoas normais não estão preocupadas com a possibilidade de uma aventura militar que possa acontecer na Venezuela. Agora, eu tenho certo receio dessas negociações do Trump, porque eu já vi esse filme de o Trump ele dizer que está disposto ao diálogo, que ele está disposto a negociar, e depois ele vai lá e lança um ataque que liquida uma liderança. Ele fez isso no Irã, ele fez isso inclusive na Síria, né, que ele tinha se colocado para dialogar e tal. Quantas vezes a gente já viu os Estados Unidos também envolvidos em negociações em relação ao conflito que nós vimos hoje lá em Gaza? E o que que aconteceu? Aconteceu que uma hora alguém se distraiu, seja lá na Síria, seja em um outro país, no Irã, ou de repente entre as autoridades palestinas, e logo depois vem um ataque fulminante. Por isso, eu diria ao presidente Nicolás Maduro: muito cuidado nas negociações com esse senhor, que ele já mostrou-se ser muito traiçoeiro quando vem com essa conversa de que quer dialogar, que quer promover algum tipo de paz. Ele já fez isso mais de uma vez, e se eu estivesse no lugar do presidente Nicolás Maduro, eu ficaria com o pé atrás em relação
a qualquer tipo de recuo em relação a algum tipo de ameaça de conflito. Que hoje eu acho que, sabendo deste aparato militar que o presidente Donald Trump deslocou para o Caribe, e sabendo que o efetivo militar, que antes era de 10.000, subiu para 15.000 com a vinda do USS Gerald R. Ford, é meio complicado tu imaginar que ele vai deslocar essa força militar todinha para depois ir lá negociar com o presidente Nicolás Maduro. Eu fico um pouco cético em relação Ô, a isso. Cristiano, me permite, fazer uma pergunta? Eu vou reproduzir antes, pedir para quem está nos acompanhando deixar o like. Vou reproduzir aqui a fala do Maduro e depois a fala do Trump, né. Nesta semana, o Uhum. Maduro falando em diálogo e, na sequência, o presidente estadunidense, Donald Trump, também falando de diálogo. E aí depois eu faço a seguinte pergunta para o Cristiano Araújo e também para quem está nos acompanhando: qual é o objetivo do Trump? O objetivo do Trump é de mesmo derrubar o Nicolás Maduro, ou o objetivo é buscar uma negociação? Por mais que tenha esses elementos que o Cristiano já trouxe aqui, de uma mobilização militar sem precedentes no Caribe. Vamos assistir juntos aqui o que disse o Nicolás Maduro em inglês, tá? Em inglês. Em inglês, Nicolás Maduro mandou um recado para Donald Trump no início dessa semana, na segunda-feira, ele falando war no. Ele falando não, né? Então vamos lá. Guerra não. Vamos assistir juntos aqui. Dialogat. Dialogat. Call. Yes. Peace. Yes. War. No. Never, never war. Así que el que quiera dialogar encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela. Agora a gente vai assistir juntos o que disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem sobre essa questão, né, envolvendo aí a possibilidade de um encontro cara a cara dos dois, o diálogo entre os dois presidentes. They talked to President Maduro of Venezuela yet? Are you still No, open to that? he wants to talk. Yes, sir. Yeah, I'm open to talk. I talk to everybody, but no, he wants to. They treated us very badly. They sent all of their prison population into the United States. Bom, aí eu devolvo a palavra ao Cristiano, com esses dois questionamentos, e depois de escutarmos aqui os dois presidentes. O Maduro abertamente falando, guerra não. O Trump falando que está aberto ao diálogo, porque conversa com todos, porém, ele insiste na ideia de que a Venezuela está mandando pessoas, né, criminosos, enfim, para os Estados Unidos. Aí eu devolvo a pergunta, eu retomo a pergunta que eu te fiz e fiz também para o público aqui. O objetivo do Trump qual que é? É derrubar o Maduro ou ele está buscando negociar algo, e aí eu gostaria que você falasse para a gente o que poderia estar na mesa de negociação, apesar desse aparato militar, apesar dessa campanha militar que a gente está vendo lá no Caribe. Bom, então, Cláudio, vamos lá. Tu já viu ali, né, o quanto que a retórica dos dois presidentes é completamente diferente. Eu não sei o quanto que o presidente Nicolás Maduro ele vai investir nessa de fazer o diálogo inglês, de tentar levar a mensagem dele para fora da Venezuela. Eu nem, para ser bem sincero, eu nem sei se essa mensagem está chegando, né? Mas eu lembro que na época que nós tivemos a guerra do Vietnã, uma das estratégias do Vietnã do Norte era justamente levar a mensagem de paz, a mensagem de fazer uma guerra de narrativas com os Estados Unidos, de convencer a opinião pública americana de que a guerra não valia a pena, né? Eles mostraram, só que claro, agora ele está mais falando, né? Ele está tentando ali se colocar como um negociador. É um pouco diferente da estratégia do Vietnã do Norte, que realmente estava em guerra, e aí eles tentaram convencer a partir do horror. Assim, digamos que muito parecido com o que acontece hoje em Gaza
e é o conflito entre Israel, né? Algo muito parecido, de tentar fazer uma campanha de convencimento público de que precisa retirar as forças militares daquele local. Eu não sei se é isso que o presidente Nicolás Maduro está tentando, mas me parece que é genuína a tentativa dele de não trazer um conflito para dentro do seu território. E já que tu falou em negociações, o presidente Nicolás Maduro, ele chegou a propor acordos ao presidente Donald Trump. Acordos muito vantajosos, que eu até fiquei de cabelo em pé. Eu disse: não, Maduro, não faça isso, Maduro, pelo amor de Deus. Né? São as minhas histerias, pessoal. Calma. Ele queria simplesmente passar o controle de exploração de petróleo, de minérios, entre outras coisas, da riqueza da Venezuela para os Estados Unidos. Ele queria acordos vantajosos para os Estados Unidos. Ele iria deslocar negócios muito bem amarrados para a China, para a Índia, para o Irã, e ele ia transferir, ia dar muitas vantagens aos americanos. Ele tinha um pacote de incentivos, entreguismo mesmo, tá? Entreguismo mesmo, para tentar livrar o pescoço, na minha leitura, claro. E o presidente Donald Trump não aceitou. Na verdade, dizem que não foi bem o Trump que não aceitou. Na verdade, ele foi convencido pelo Marco Rubio. Né? O Marco Rubio teria dito: não, não aceita esse acordo. Nós vamos seguir no acordo aqui, acossando os caras lá. Né? Então, assim, o acordo ele foi tentado pelo presidente Nicolás Maduro e o próprio Trump chegou a comunicar: olha, ele tentou negociar com a gente, mas a gente não está interessado. E segundo informações que eu vi lá nos Estados Unidos, o Marco Rubio disse que o acordo que estava na mesa para o presidente Donald Trump não interessava e que o Trump não deveria aceitar, que eles deveriam continuar aquela ofensiva ali no Caribe, e é isso aí. Então, cara, eu hoje tenho assim as minhas dúvidas em relação se há algum tipo de negociação na mesa. Hoje me parece que não me parece. Então, hoje eu acho que realmente a ideia dos Estados Unidos é uma mudança de regime. E o que a gente tem visto já desde 2019, que eu te mandei ali, né, um conteúdo que o Abraham, né, que era uma pessoa que era um diplomata, que estava lá envolvido, lá em 2019, lá ele disse que a tentativa do governo americano era da mudança do regime. Eles criaram um consenso, Elliot Abrams é o nome dele, né? Eles estavam fabricando o consenso de que o presidente legítimo era o Juan Guaidó e eles teriam comunicado que para ele sair do poder, porque eles não consideravam que o Nicolás Maduro e o seu entorno eles eram lideranças legítimas. Então, assim, foi feito um esforço muito grande para a retirada do presidente Nicolás Maduro. Inclusive, o Elliot Abrams ele chegou a comunicar que teve uma reunião que o Joe Bolton, que era um dos falcões, né, do Trump, teria comunicado de que seria necessário uma intervenção militar de verdade, né, uma intervenção bruta para a retirada do presidente do presidente Donald Trump, não, né, do presidente Nicolás Maduro. E eu acredito que essa ideia ela é a ideia mais forte nesse momento. Eu só fui confirmar aqui, eu gostaria de perguntar isso a você. A gente teve ali naquele período de 2019 a 2021, um período em que estava muito claro que a ideia era derrubar o Maduro. Tanto é que forçaram a barra com o presidente autoproclamado Juan Guaidó, né? Um negócio Uhum. surreal, né? Que beira o surrealismo, porque
como assim, né? Alguém em praça pública se autoproclama presidente e o mundo todo acompanha. Agora, neste momento, por mais que no ano passado a gente tenha tido aquela eleição na Venezuela, a eleição presidencial, que os Estados Unidos, que outros países do mundo, inclusive o Brasil até agora, não reconhece, né, como legítima, porque entendem que a oposição venceu. Onde, onde estaria hoje o elemento que te diz, ou que diz assim para quem está acompanhando, que a ideia é derrubar o Maduro para colocar alguém? Porque quando a gente olha para tudo que está acontecendo ali no Caribe, e até o que aconteceu no início desse ano, quando um emissário do Donald Trump esteve em Caracas, já negociando de cara com o Maduro, me parece, e aí eu acho que é razoável pensar, que a questão toda está no entorno ali do petróleo, dos campos de petróleo, da exploração, dos Uhum, negócios, do uhum, business, e não da uhum. derrubada do governo. O que hoje sustentaria, na sua avaliação, qual é o elemento que te parece assim que na política interna da Venezuela te diz, olha, não, eles estão querendo derrubar o Maduro para colocar esta pessoa. E olha que no ano passado a gente teve um momento ali estressante, mas que naquele momento não tinha, né? Até porque o governo ainda era o governo do Joe Biden, mas não tinha nada que corroborasse uma tentativa de derrubar o governo, e sim algo mais relacionado ao setor aí de petróleo. Enfim, o que você está enxergando? O que eles estão enxergando, na verdade? Cláudio, assim, eu sou um pouco cético em relação a essa questão do petróleo, tá? Eu vou te falar que porque assim, na verdade, já tem empresas americanas que exploram petróleo na Venezuela. A própria Chevron explora, ela tem uma joint venture junto com a PDVSA, né? É verdade que agora com essas executive orders, né, a Executive Order 41B, é verdade que houve uma suspensão é, das atividades relacionadas a, a essa joint venture, né? Eles não podem, por exemplo, segundo essa ordem executiva, eles não podem, por exemplo, remeter os lucros da joint venture para o governo venezuelano, também não podem remeter nem para os sócios, nem para acionistas secundários da República Russa. Deixa eu ver o que mais que tem na Executive Order. Eu lembro assim, mais é relacionado a isso, sabe? Mas são quatro ordens, né? São 4 manifestações ali na ordem executiva que realmente dificultam as coisas para a Chevron. Mas assim, eu já ouvi falar que a Chevron tá atuando de maneira, sabe, clandestina ali, né? Porque interessa para os Estados Unidos, né? Interessa para eles, e não é nenhuma novidade, tá, Cláudio, de os Estados Unidos colocar uma licença, como é que é, licença geral, e aí eles suspendem as atividades, ou, por exemplo, eles sobretaxam países que fazem negócios diretos ou indiretos com a Venezuela. Isso não é uma novidade. Eles fizeram isso lá em 2019, tanto é que a Índia ficou indignada na época, porque estava atrapalhando os negócios da Índia, porque a Índia também explora petróleo e compra petróleo da Venezuela. Eles compram petróleo e fazem o refino do petróleo venezuelano, porque é um petróleo pesado, né? Então, eles fazem o refino, porque a Índia ela tem o maior, como é que eu posso dizer, o maior complexo de refinos do mundo. E a Venezuela, salvo engano, é o maior do hemisfério ocidental, tá? Então, assim, é um complexo de refinarias bastante considerável que a Venezuela tem. Então, assim, se fosse para tomar, sei lá, se fosse o interesse o petróleo, talvez assim a única coisa interessante seria ter o complexo inteiro para os Estados Unidos, como por exemplo a Maria Corina Machado falou, né, que se ela, sei lá, se o Maduro surgisse, saísse do poder, no governo dela, ela ia entregar tudo. Ela falou na cara dura, sem ficar corada de vergonha, que ia entregar tudo, que
a Venezuela tinha muito mais petróleo do que a Arábia Saudita, que não precisava ir na Arábia Saudita, que os Estados Unidos eram um país irmão e aquela coisa toda, que ia entregar os minérios, e aquela coisa toda, né? Então, cara, assim, a Chevron já faz isso, mas eu fiquei sabendo, mas eu confesso assim que eu não entendi muito bem essa história de como é que eles, mesmo tendo uma certa proibição em relação à continuidade dos negócios da joint venture, por que que a Chevron continua extraindo petróleo? Assim como a Índia também conseguiu autorização também dos Estados Unidos. Mas antes da autorização, a Índia ela já estava atuando de forma clandestina para continuar fazendo negócio. Muitas vezes ela pegava intermediários, né, uma empresa de outro país, e aí essa empresa repassava para a Índia, né? Às vezes tinha empresas de fachada, a Índia foi dando, né, os seus pulinhos, né, para ela continuar tendo os negócios ali com a Venezuela. Tanto é que a Índia ela não acompanha os países ocidentais de ir lá e votar a favor de sanções contra a Venezuela. Por quê? Tem uma manifestação que eu encontrei da Índia que ela fala que ela não é a favor de sanções contra a Venezuela, porque quem está sofrendo com isso é o povo venezuelano. E eles são contrários à posição de penalizar um país inteiro por causa de uma liderança política que concorde-se ou não concorde, mas está trazendo um prejuízo enorme a uma população toda. E eles acham que não é justo, e é por isso que eles sempre desrespeitaram qualquer tipo de sanção dos Estados Unidos em relação às licenças, né, que inviabilizavam os negócios da Índia na Venezuela. É verdade que, mais recentemente, eles deram uma recuada com as novas licenças gerais agora e as novas sanções. É verdade que a Índia deu uma recuada, ela já tem começado a ver que o negócio está começando a ficar inviável, né? Mas eu não sei se daqui a pouco eles não vão rever essa questão, porque é importante para eles, porque a Índia, além dos negócios envolvendo o petróleo, ela também chegou a assinar um memorando de entendimento com a Venezuela em relação à exploração de minerais críticos, porque assim, a Venezuela, ela não é só petróleo. A Venezuela, ela tem os minerais críticos, ela também tem terras raras, né, lá na bacia do Orinoco. Então, assim, não seria interessante para eles que ocorresse um conflito, se fosse o caso, né? E eu vejo assim, Cláudio, por tudo que colocaram de aparato militar hoje no Mar do Caribe, e com todas as ameaças que o presidente Donald Trump tem feito, e inclusive já foi colocado na mesa um acordo ao presidente Donald Trump, eu hoje vejo que, a partir do filme que nós assistimos em 2019, pode ser que nós estamos vendo o filme se repetindo, né, de uma tentativa de mudança de regime, sim, tá? A prova disso é que eles fizeram ataques muito próximos à zona econômica exclusiva da Venezuela. Então, olha, se eles estão fazendo um ataque próximo a uma zona econômica exclusiva, eu quase encaro isso como uma declaração de guerra ao país latino-americano. Agora, quem vão colocar, aí é um grande enigma, né? Eu acho que quem se apresenta hoje, né, como uma liderança talvez mais interessante para eles, por tudo que disse aí na mídia, com certeza a Maria Corina Machado, pelo que disse na imprensa, acho que ela faria o papel perfeito de títere do governo americano. Não vejo outra liderança cumprindo o papel tão a rigor quanto ela, dos que se apresentaram até agora. Foi muito bom você ter trazido 2019, porque eu acompanhei, eu imagino que você também, e o público se recorde, a gente acompanhou ali uma operação, uma mega operação
que não tinha, ela não tinha esse viés militarista que estamos vendo hoje. Então Exato. ela era muito mais sutil, tanto é que tinha uma campanha de ajuda humanitária à Venezuela, Uhum. né? E Sim, sim. Teve um eu show quero na próxima Colômbia, né? Ou foi na Colômbia, eu não lembro. isso, foi Era na Colômbia, pertinho, né? foi na Na Colômbia, né? fronteira. Isso, é em Isso. Santander, né? Em Santander, na Colômbia. E só para Foi tipo lembrar, um né, o Live público. Aid, né? Exatamente, né, com vários artistas e tal. Aí eles tentaram entrar, né, forçaram a entrada na Venezuela com caminhões, né, com suposta ajuda humanitária. E bom, aquilo não funcionou, né? Não funcionou, não surtiu o efeito esperado, mas ali estava muito claro que a ideia não era só respaldar o Juan Guaidó, mas como depor o Nicolás Maduro. E naquele instante, o que nós tínhamos de informação da Venezuela é que havia dissidência nas Forças Armadas da República Bolivariana da Venezuela. Naquele momento se Uhum. tinha. O que nós estamos vendo agora é exatamente o oposto. As ações militares dos Estados Unidos no Caribe têm unificado não só as forças militares da Venezuela, como também a própria população venezuelana, porque se vê diante de uma ameaça real, de um ataque, de uma intervenção, de algo de um conflito. Diante desse cenário, Cristiano, qual seria o ganho para os Estados Unidos se eles levarem a cabo uma intervenção ou eles levarem adiante algum tipo de conflito ali na região do Caribe que provoque a Venezuela? Porque se em 2019, com uma ação mais sutil, não surtiu o efeito, porém tinha-se a imagem de que o governo da Venezuela é que estava impedindo a entrada de ajuda humanitária, agora, diante de uma ameaça militar, o governo da Venezuela não poderia fazer outra coisa que não mobilizar a sua população, seus militares, para dar uma eventual resposta a essa ação militar. Então, qual seria o ganho político, econômico, enfim, de qualquer tipo que os Estados Unidos poderiam obter se levarem adiante uma ação militar, como se imagina, como se especula, pelo menos, né? Bom, Cláudio, realmente tem toda a razão, cara. É um contexto, sim, um pouco diferente, né? Lá, 2019, não tinha esse contexto militar tão forte, né? Era essa ideia da ajuda humanitária, o showzinho, os estados proxies, né? Nós tínhamos o Grupo de Lima pressionando, não existe mais o Grupo de Lima, que era, né, uma tentativa muito forte de causar esse desconforto, de tentar trazer essa união latino-americana contra o regime legítimo do presidente ditador, né? Isso não existe mais. Hoje eu posso te dizer, olha, a única movimentação que a gente teve foi aquela adesão, que para mim era esperada, nessa ideia de guerra às drogas, né? Que eles iriam aderir a esse negócio de colocar as organizações criminosas, né, como terroristas. Isso aí eu achei que, Mas aí pô, me corrige, e aí se você tiver essa informação é bom você compartilhar. Mas sim. nenhum governo até aqui teve a coragem de classificar o governo da Venezuela como um governo narcoterrorista. Ou teve algum país que classificou, que começou a tratar Não, não, o não, não, Nicolás não, 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 Maduro não, como um não, não, chefe não, de não, não. um grupo narcotráfico? Isso, nos discursos aparece, com certeza sim, mas assim, Mas nenhum. diplomaticamente não. Não, 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 diplomaticamente não, tá? Não, o que eles colocaram como terroristas, ou como terroristas, foi as organizações criminosas, né? Trem de Aragua, Cartel de los Soles, claro que o Cartel de los Soles tá na moda, né? Então, o Cartel de los Soles, quase, a maioria aí dos países latino-americanos, inclusive no Caribe, colocou uma moção ou aprovou aí que são terroristas mesmo, e é isso aí, né? Isso aí eu já imaginava que ia acontecer, né? E, cara, uma das provas que eu considero que o Trump deu um jeitinho, um eufemismo que ele criou, porque, se eu não me engano, o nome da lei que ele evocou para classificar o Cartel de los Soles como organização terrorista foi a Lei de Inimigos Estrangeiros, né? Que era uma lei que é usada num contexto de guerra, né? Que é uma lei que tem mais ou menos uns 200 anos e que, inclusive, o Congresso americano, o Senado, tentou dar uma parada aí no Trump em relação a esses ataques que ele vinha fazendo aqui, né, no Caribe. Então, assim, para mim ali ele já estava provocando,
né? Ele colocou os cartéis da Venezuela, o Cartel de los Soles, o Trem de Aragua, lá na lista, porque ele já estava visando um conflito com esses países, né? Quer dizer, com esse país, né? Então, cara, para mim ali já foi praticamente uma declaração de guerra. Ele usou o Trem de Aragua e o Cartel de los Soles para ele já colocar um alvo na testa lá da Venezuela. Então, assim, cara, se eles vão ter algum ganho político com isso, olha, vão ganhar uma antipatia muito grande na Venezuela, lógico, talvez em algum outro país aliado, talvez. Mas hoje, cara, eu vejo que há uma certa indiferença. Eu não sei, eu posso estar errado, mas me parece que hoje há uma certa indiferença ao destino da Venezuela. É, talvez nós aqui que estamos preocupados, mas o resto da América Latina, tu vê os caras preocupados? Eu não, cara, eu não vejo. Inclusive, eu vi esses dias uma matéria em Porto Rico, e uma matéria de uma imprensa estrangeira, e eles perguntaram se eles estavam preocupados com algum tipo de ataque dos Estados Unidos, ou um ataque da Venezuela, que eles poderiam tomar aí um rodeão de tabela aí para os Estados Unidos estar provocando. Eu disse, não, nós não estamos preocupados não, até porque nós nos sentimos seguros com os Estados Unidos aqui. E a mesma coisa foi perguntada em Trinidad e Tobago. Trinidad e Tobago também, aparentemente, as pessoas não estão preocupadas com uma guerra ou com um conflito que possa estar acontecendo, porque, como sabemos, né, os Estados Unidos têm feito manobras militares, eles reativaram uma base militar em Porto Rico, que estava desativada há uns 50 anos, né? Isso só reforça a ideia que eu acho que está, sim, em curso uma tentativa de mudança de regime. Eles têm feito também manobras militares em Curaçao, também têm feito manobras militares em Trinidad e Tobago, né? Mais de uma, inclusive a França também tem feito exercícios militares próximos, estão ali, né, atuando juntinho ali, né, Guiana, Suriname, todos muito amiguinhos, né, por causa da situação lá envolvendo esse equipo, né. Então, cara, tem muitas forças atuando para tentar minar a Venezuela. E para a gente colocar, né, em outro ponto, recentemente agora acho que foi domingo, o presidente Daniel Noboa fez um plebiscito e ele queria reativar bases militares americanas que o presidente Rafael Correa desativou, né, lá em 2009, eu acho que ele desativou a base militar que existia no Equador, e ele queria reativar a base militar, né, e queria construir outras, eu acho, aí eu não sei, eu não cheguei a... Mas, cara, só o fato de tu ter Guiana, Suriname, Guiana Francesa, Curaçao, aquelas ilhotas ali que pertencem à Holanda, né, tu tem Trinidad e Tobago, Porto Rico, todos muito próximos ali à Venezuela. Cara, eu não consigo acreditar que não exista um plano arquitetado para derrubar o presidente Nicolás Maduro. E assim, o que eles ganhariam? Ganhariam que, pô, eles iam conseguir colocar um cara que era praticamente uma liderança que era praticamente indestrutível, né? Praticamente indestrutível, uma liderança que está há muito tempo no poder, é um eixo de resistência, ou pelo menos a imagem é essa, né? Que seria um eixo de resistência aos Estados Unidos, e de quebra eles iriam ferir mais ou menos, né? Eu não sei, pode ser essa psicologia que passa na política externa americana, porque quem são os parceiros da Venezuela? E isso está documentado, tá? Desde 2018, o Comando Militar do Sul, eles queriam retirar a influência da China, da Rússia e do Irã da América Latina. Não à toa, eu estava procurando
Eu estava procurando aí nos documentos americanos, eu estou me prestando para esse tipo de coisa agora, de ficar catando coisa lá no Congresso americano, e eu descobri uma lei de inimigos dos Estados Unidos. Cara, tem sanção do Irã, tem sanção para a Rússia, tem sanção para... Mas com certeza Irã e Rússia, bastante sanção, desde 2017. Então, quem fica falando por aí, né, que a Rússia tá tomando sanção porque, sei lá, arrumou uma confusão lá com a Ucrânia recentemente, pessoal, não tá. Isso vem antes. Isso vem antes. E nesse documento que eu encontrei, que infelizmente eu acabei perdendo esse documento, que é do Comando Sul, de 2018, lá já estava dizendo que esse problema do narcotráfico estava já na mesa deles, lá em 2018. Isso é um documento do Comando Sul. Também dizia sobre a influência desses países. Então, Cláudio, se tu tira o Nicolás Maduro e tu coloca um governo títere, por exemplo, sei lá, pode ser Maria Corina Machado, ela pode, de repente, diminuir essa influência da Rússia, da China, do Irã. A Índia, eu acho que não sei, a Índia acho que não, porque a Índia ela é muito pragmática, né? E a Índia tem aquele histórico de ela tenta jogar com os dois lados, né? Ela tanto tem os negócios com a China, né, com o eixo do BRICS ali, como ela também não deixa de negociar com os Estados Unidos também. Ela tenta fazer ali, né, o melhor dos dois mundos, né, de ter uma aliança com os Estados Unidos, tem os seus negócios estratégicos, mas ela não deixa também de negociar com a Rússia, não deixa de negociar com a Índia. Então, acho que a ideia seria colocar em prática, né, a doutrina Monroe, recupera a Venezuela e tira da esfera da influência a Rússia, a Rússia, a China e o Irã, que eles veem, claro, como uma ameaça, não é à toa que colocam aí como inimigos dos Estados Unidos. Isso não sou eu que estou dizendo, pode buscar lá, né, nos documentos nos Estados Unidos, que tu vai encontrar lá, que eles consideram lá em 2017 como inimigos dos Estados Unidos. Né? Acho que é do OFAC que eu encontro, porque o OFAC é um dos grandes braços dos Estados Unidos para impor sanções aos países. Por isso eu digo, Cláudio, lembra que eu te falei numa live anterior sobre a guerra às drogas? Lembra que eu te falei que isso aí é um mecanismo de controle, né? Pois então, a OFAC é o escritório de ativos estrangeiros que ele tem um poder que outros não têm. Assim, existem outros países que podem aplicar sanções a outros países que eles discordam do regime, se violaram direitos humanos, se estão fazendo alguma coisa ilegal. Sim, mas só os Estados Unidos, por meio da OFAC, que consegue ter essa extraterritorialidade de o seguinte: se tu fizer um negócio com um banco americano, ou se tu negocia alguma coisa na moeda americana, a OFAC rastreia isso, e se os Estados Unidos achar que aquilo tem um conflito de interesse com os interesses nacionais dos americanos, eles podem abrir uma investigação e taxar um país ou uma empresa ou um sujeito qualquer. Eles têm esse direito, porque na legislação dele, a OFAC permite esse tipo de coisa. E é por isso, por exemplo, que eles utilizam a OFAC para, por exemplo, né, fazer essas sanções aos países e também essa onda de criminalidade, né, envolvendo o narcotráfico, também entra nessas atribuições da OFAC de bloquear ativos de países, organizações criminosas, né, porque muitas vezes o dinheiro que circula é o dólar. Então, assim, eles têm na mão uma máquina muito poderosa que outros países não têm.
E aí eu estava até lembrando, eu estou sendo um pouco extenso, mas não tem problema, que eu quero lembrar do episódio aqui no Brasil. Vocês acham por que os Estados Unidos ficou na bronca com a gente com o negócio do Pix? Por que vocês acham? Porque o FAQ não tem como rastrear, pessoal. Não tem engenharia americana, não negociamos em dólar, é um sistema totalmente nacional, é um sistema em real, moeda local, com a engenharia brasileira, com o sistema financeiro brasileiro. Não tem banco americano, não tem banco americano intermediário, não tem nenhum tipo de arquitetura terceirizada que tem algum convênio com organizações financeiras americanas. Não, é tudo nosso. E aí isso, claro, né, pessoal, isso incomodou, porque daí se tiver que algum problema, não tem como aplicar uma sanção, porque é um sistema totalmente nacional, não tem como a OFAC ficar rastreando qualquer tipo de coisa. Não é à toa que... Como é que é o nome, Cláudio, daquele rapaz que a gente conversou, que ele era do sindicato do Banco do Bacen? Como é que era o nome dele? Esqueci o nome dele. O Fábio Fayad. Isso, Fábio Fayad. Não é à toa que o Fábio Fayad estava denunciando uma vez um projeto que estava rolando aí, quando aconteceu aquele negócio da Lei Magnitsky, lembra? Não é à toa que ele estava denunciando aí uma ideia que estava rolando aí que poderia vincular as transações financeiras do Brasil ao OFAC, né? Ele chegou a publicar aí num lugar, agora eu não recordo aonde, acho que foi até lá na Foi página o lá próprio do Sinal, foi o sindicato. Sinal que Isso, acho que foi foi o do lado do Sinal. sindicato institucionalmente que divulgou isso, se É, aproveitando ali da Lei isso. Magnitsky, né, Isso, exatamente, foi no contexto da Lei é, Magnitsky que ele fez a atenção. Ó, pessoal, se passar esse projeto aqui, a OFAC vai ficar de olho nas transações financeiras brasileiras e a qualquer momento ela pode ir lá, abrir um inquérito e pedir uma investigação e pode dar algum problema aqui no nosso sistema financeiro. Esse foi o alerta que o Fábio deu naquela ocasião. Então, vocês estão vendo como é que funciona a máquina de guerra dos Estados Unidos? é. E é interessante, porque você pensa, né, isso funcionou por bastante tempo, hoje talvez não funcione a pleno vapor como e aí funciona não é no sentido de, eles não estarem dispostos a introduzir, a implementar esse tipo de mecanismo, a recorrer a esse tipo de ferramenta, de guerra. Não, é porque a gente sabe hoje como é a realidade de vários países do mundo com sistemas próprios, né, de movimentação financeira. E aí é quase não é quase impossível, é muito difícil a aplicação das próprias sanções. Eu acho que a Venezuela é um bom exemplo, quando a gente observa que não é de hoje que a Venezuela lida com as sanções. A Venezuela tem aí 1000 sanções contra 1000 sanções, um bloqueio econômico, né? Mas são, acho que quase 1000 sanções ao todo dos Estados Unidos contra o governo da Venezuela. E aí, quando você olha, a Venezuela ela ainda se relaciona com o mundo, ela faz negócios, então aquela força que os Estados Unidos tinham, talvez até o início desse século, quando de fato as suas sanções, quando colocadas em prática, inviabilizavam de qualquer forma a economia do país alvo daquela sanção, hoje é bem complicado a gente avaliar se essas sanções, elas de fato, elas criam vários problemas, muitos problemas para o país atingido, mas não na mesma intensidade que se tinha antes. E eu acho que no caso do Pix, como disse o Cristiano aqui, vai mais ou menos nessa linha de não só não é possível rastrear ou acompanhar, monitorar as transações, como se eventualmente um dia o Brasil for sancionado, as pessoas continuariam, né, negociando, fazendo transações pelo Pix, porque isso estaria... Por que ele tem arrepios? Não só ele, tá? Por que o americano ele tem arrepios com qualquer tipo de ideia de desdolarização ou, de repente, criar um sistema alternativo de pagamentos? Pois é. Porque aí não vai dar para ficar... Se tu começar a negociar em moedas locais ou tu usar moedas alternativas, que inclusive foi exatamente isso que a Índia fez, viu, Cláudio? A Índia, para ela poder continuar fazendo negócios com a Venezuela, ela foi lá e começou a usar moeda própria, ela usou moeda russa, ela começou a diversificar as moedas
e aí isso não se tornou, talvez, minha teoria, né, isso não ficou tão rastreável para o FAC, e aí passou batido, né? Aí chegou a um certo ponto, aí eu não sei. Eu acho que os Estados Unidos mesmo se convenceu e disse: não, explore isso aí mesmo, porque não tem como eu controlar. Porque eles É, desrespeitaram inúmeras vezes. eu vejo da seguinte forma, Cristiano. Eu acho que nós temos pelo menos dois aspectos. Um que é o desrespeito à sanção, que já é um confronto que não era o imaginado pelos Estados Unidos, né, com o poderio deles, com as 800 bases militares mundo afora. Eu acho que na cabeça deles, não, a gente vai impor uma sanção e ninguém vai nos confrontar. Aí o primeiro aspecto é o confronto. Ao momento, o país vai lá e confronta aquela sanção. E o segundo aspecto, que eu acho que é o mais hoje o essencial do mundo que nós estamos vivendo é a tal da desdolarização que se imagina, que se pinta, que se estuda, que se tenta que busca a viabilidade para isso. Essa desdolarização já ela está acontecendo à medida que os sistemas de pagamento hoje, mundo afora, já estão de alguma maneira as transações ocorrem ao largo do que, querendo ou não, vigorava e vigora ainda em relação ao dólar. Eu não estou aqui sendo um ufanista, não é a minha intenção, mas é porque é reconhecer que nós brasileiros temos um sistema hoje próprio, com uma engenharia própria e que tem funcionado e que se eventualmente o Brasil um dia fosse sancionado, esse sistema em si, né, o PIX, por exemplo, não seria impactado com essa sanção, para vocês terem uma dimensão do mundo em que nós estamos vivendo. Agora, eu quero aproveitar o que o Cristiano falou do Equador, só para ler a pergunta, né, que foi questionar, a pergunta que foi pelo menos apresentada ali para o eleitorado equatoriano no último domingo, na consulta popular, para vocês verem, né? O Equador, a Constituição do Rafael Correia, da Revolução Cidadã, é uma Constituição que prevê esse tipo de coisa, né? Consulta popular, referendo, coisa que aqui no Brasil não tem, né? E aí cabe sempre falar, lá é mais democrático do que no Brasil. Pois bem, né? Muitas medidas que foram, querendo ou não, aprovadas aqui no governo Bolsonaro e no governo Lula, se fossem a referendo, se fosse a consulta popular, será que seriam mantidas? Será que a população daria uma opinião também em sintonia com que os governos, né, tanto o Bolsonaro quanto o Lula, defendiam e defendem? Eu quero só ler a pergunta, né? A pergunta era a seguinte para o eleitorado, que é uma pergunta, assim, daquelas mais esdrúxulas possíveis, né? Porque você pensa, mano, como é que um presidente de um país soberano, independente, propõe algo do tipo, né? Mas vamos lá. A pergunta foi a seguinte: você está de acordo com que se elimine a proibição de estabelecer bases militares estrangeiras ou instalações estrangeiras com propósitos militares e também a proibição de ceder bases militares nacionais a forças armadas de segurança estrangeiras? Foi essa pergunta, uma pergunta, assim, lambe-botas, uma pergunta. Sabe aquele negócio de falar de vira-lata, né? De vira-latismo? Isso aqui é uma pergunta típica, eu acho que o supra-sumo disso, né? E 60% dos equatorianos discordaram dessa revogação, dessa possibilidade de revogar essa proibição que existe lá Surpreendente, desde né? 2008, né? Para você ver, né, diante da maneira como o Daniel Noboa ele nada de braçada, né, na política equatoriana, ou pelo menos demonstrou isso nas eleições, a gente vê um resultado que é um revés. Mas é esdrúxula a pergunta, porque é uma vassalagem mesmo, né? Tipo, acho que nunca você, jamais, e aí não quero me alongar, mas jamais você veria um presidente estadunidense lançando esse tipo de pergunta para um estadunidense. E eu também imagino que lá nos Estados Unidos, se em algum momento alguém perguntasse isso para os estadunidenses, né, falando assim, você topa revogar a proibição para a instalação de bases estrangeiras, né? Tipo, sei lá, para a China instalar ou a Rússia instalar. Eu não sei se só 60% estariam contra, acho que quase todos ou todos estariam contra, porque o que estranha também são os 40% que concordam com esse tipo de coisa, né, Cristiano? Eu diria que não, Cláudio, porque até então o Daniel Noboa ele vinha vencendo, ele vinha tendo vitórias importantes em relação às consultas populares. Eu, honestamente, para o que tem virado a América Latina, eu até esperava que ele ia conseguir uma vitória, porque, de alguma maneira, claro que não foi, né? Da mesma maneira, o presidente Daniel Noboa ele decidiu convocar o povo para isso. Não foi, por exemplo, como por exemplo a Costa Rica, né, que decidiu isso no parlamento, né? Assim como o Peru também decidiu isso no parlamento, foi um desfecho foi uma escolha diferente, né? Se de repente fosse pela via parlamentar, acredito que teria passado com muita tranquilidade. Mas sabendo do problema que tem hoje
principalmente o problema da segurança, eu não me surpreendo não, de maneira nenhuma que 40% tenham demonstrado apoio, porque infelizmente na América Latina existe esse pensamento de que os americanos são superiores, que eles sabem como fazer, que nós somos uma república de bananas, quando na verdade esse negócio aí de república de bananas foram eles, os americanos, com a United Fruit Company, que instituíram a República de Bananas. Não somos nós que somos a República de Bananas, eles nos tornaram a República de Bananas. E não só isso, eles usaram, né? Eles usaram da companhia, a United Fruit Company, para sua estratégia de política externa, né, para derrubar governos latino-americanos, né, como, por exemplo, em Honduras, para ser mais exato, e teve um outro país, acho que foi a Costa Rica, eu acho que eles também utilizaram a United Fruit Company para poder derrubar um governo que eles consideravam que era hostil aos interesses das empresas americanas. Não foi o Panamá? Você falou da outra vez se foi o Panamá ou não? O Panamá também, mas O o Panamá Panamá. foi, mas aí o Panamá não foi em relação aos negócios. O Panamá foi uma questão envolvendo narcotráfico, né? Foi uma questão Então envolvendo narcotráfico. vamos Pois entrar é. nesse assunto então do narcotráfico, e é muito bom conversar por isso, né? Porque como eu falei Na aqui, Bolívia também tá. Na Bolívia também assim, tá. Teve um presidente também, o Messa, que eles também derrubaram, né? Que ele, acho que teve um outro país também, eu acho que teve, foi Honduras, Panamá, o deixa eu Noruega, ver. Noriega foi Ah, qual? sim, Noriega. Noriega, sim, o Juan Noriega, que foi na Nicarágua, Nicarágua. né? Também, Ah. eles derrubaram também, mas o Juan Noriega realmente ele tinha envolvimento mesmo. Esse aí tinha mesmo. E aí eu acho que é bom a gente entrar nesse assunto da. E o da Messa, salvo engano, o Messa ele realmente era. Ele não só tinha envolvimento, como ele criou o primeiro governo narco mesmo, né? E, cara, os Estados Unidos por um tempo ignorou isso. Só corrigindo, confirmando, né? Corrigindo e confirmando. O Manuel Noriega. É do Manuel Panamá, tá? Noriega. Isso. Panamá, tá certo. Isso. Porque também tem o Noriega, o Sim, Daniel sim, Ortega, tem o Ortega da Nicarágua, né? Ortega, O Daniel Ortega. sim, Isso. isso. Mas No aí sim, Panamá, perfeito. vamos falar do narcoterrorismo, porque isso aí ainda tá dando muito pano pra manga. Só fazendo um adendo, você falou muito bem, né, sobre essa ideia que as sociedades latinas, ou pelo menos querem que as sociedades latinas tenham, né, essa percepção de que os Estados Unidos são superiores e, portanto, eles seriam capazes de não só nos ajudar, mas a garantir a nossa segurança, né? E aí é muito bom o diálogo por isso, porque proporciona esses momentos, né? Eu falei aqui do viralatismo, mas sem reconhecer o que o Cristiano trouxe da ideia que as sociedades têm hoje de tipo, não, a gente precisa de alguém que sejam nossos guardiães, então vamos recorrer aos Estados Unidos. Então, esses 40% eles se justificam talvez por essa ideia, né, de que as bases militares dos Estados Unidos no Equador, talvez, na avaliação dessas pessoas, poderiam promover mais segurança, né, como geralmente é o contrário, né, o que se nota é o oposto. Mas essa história do narcotráfico está dando pano para manga, Cristiano, porque a gente está vendo que isso é o que justifica as ações dos Estados Unidos. O Trump, no vídeo que nós reproduzimos aqui no início do programa, o Trump fala isso. Olha, eles estão mandando para nós toda a população carcerária. O Trump ele não faz aquele discurso hostil, deslegitimando o presidente Nicolás Maduro, falando, não, ele é um ditador, não, ele é um narcotraficante. Não, isso aparece muito mais, não é que talvez, isso aparece muito mais na diplomacia, nos documentos e tal, mas não da boca. O Trump não verbaliza isso, e o Trump sequer verbaliza como um ditador, né? Ele não verbaliza dessa forma. E aí, mesmo ele não verbalizando, a questão do narcotráfico é o que está conduzindo essas ações militares lá na Venezuela. Diante disso, diante dessa utilização dessa pauta tão
tão grande, pensando na ideia de que as sociedades hoje elas concordam que é preciso combater o narcotráfico e tudo mais. Esse tipo de ação pode descambar, e aí não só no caso da Venezuela ou da Colômbia, pode descambar em algum grau de intervenção, ainda que sutil, em outros países aqui da América Latina? E mais, a gente está vendo agora um momento de virada, aparente virada, em vários países aqui da América Latina. A gente está acompanhando uma eleição no Chile, que pode, de repente, também eleger um candidato mais alinhado aos Estados Unidos. A gente viu na Bolívia a eleição de um presidente mais alinhado aos Estados Unidos. Já tem a Argentina, já tem o Paraguai. A gente tem aqui no Brasil, no ano que vem, uma eleição presidencial, que, ainda que se fale que o Lula já estaria garantido, mas é uma eleição, a eleição vai acontecer e também tudo pode, né, sendo redundante aqui, acontecer. Então, eu te passo a palavra questionando. Essa questão do narcotráfico é perene, é definitiva? Ela vai, de fato, entrar em 2026? Vai permanecer presente no noticiário e também na agenda do governo Trump e dos países aqui da América Latina? Ai, olha, e é difícil fazer esse tipo de previsão, né? Mas pode ser que sim, tá? Pode ser que sim, porque a pauta pegou, né? E todos os países latino-americanos enfrentam o problema com o crime organizado, né? A gente fez aqui uma cobertura aqui sobre o Equador, temos os nossos problemas aqui no Brasil, o Peru tem os seus problemas também, o Paraguai tem os seus problemas, tanto é que a gente falou, né, que as armas que chegam na favela para as operações do Rio chegam pelo Paraguai, por um Juan Caballero, né? Então, assim, todos os países, em sua maioria, têm os seus problemas em relação à violência urbana, ao tráfico de drogas. A gente sabe que, infelizmente, o corredor andino é onde escorre muito das drogas, né? Então, cara, se ele conseguir, por exemplo, sei lá, uma mudança de regime, ou se ele continuar legitimando esses ataques e ninguém fizer nada, pode ser sim que ele aproveite a oportunidade para fazer lançar mão de outros ataques. Sabemos, 2026 tem eleição na Colômbia daqui a pouco para desestabilizar o candidato opositor. Ele pode muito bem começar a fazer ou por intermédio de agentes internos ou por iniciativa própria, ele pode começar a fazer operações na Colômbia para buscar uma desestabilização, de criar um consenso. Ó, aí, ó, se vocês votarem nesse candidato aqui, ó, esse cara aí vai facilitar a vida aí para os bandidos. Daí eles vão criando consenso, né? Fabricando consenso no eleitor, fazendo a operação psicológica na Colômbia, porque nós temos aqui, Cláudio, um cenário muito claro. Nós temos operação militar na Venezuela, que é um governo de esquerda, tivemos ameaças à Claudia Sheinbaum, que agora vem enfrentando aí alguns protestos esquisitos, né, com a tal geração Z. Eu estou meio desconfiado desse negócio aí de manifestações de liderança G, de geração Z. Eu já ouvi até que tem pessoas aí de 30, 40 anos aí no bolo, né? Então eu estou achando esse negócio meio fabricado, né? Está meio fabricada essa ideia aí da geração Z que foi para a praça para protestar contra o governo da presidente Claudia Sheinbaum. E também temos a Colômbia, do presidente Petro, que tem mostrado uma firmeza em relação, pelo menos uma firmeza retórica, porque às vezes isso importa muito mais do que as ações. Lembra que às vezes a forma importa muito mais do que o conteúdo para quem está assistindo de uma maneira mais distante. Então, assim, pode ser que nós tenhamos mais operações dessas para buscar a desestabilização. Porque, como eu disse para ti na live anterior, sabemos que nós temos um corredor andino aqui. Bolívia, Peru, né?
Colômbia, né? Tá, a Colômbia teve ali uns ataquezinhos ali, mas até agora nada tão grave quanto aconteceu na Venezuela, porque na Venezuela eu tenho a leitura de que eles querem realmente tirar o Maduro do poder. A ideia é essa para mim, né? Tanto é que a gente não vê ataques tão fortes, não aconteceu um ataque tão forte na Colômbia. Por que será? E vamos lá, não tem operação militar no Peru. O Peru é um grande produtor e é um corredor que leva drogas ou para a América Central para ser abastecido pelos cartéis do México e levar para os Estados Unidos. Não tem operação no Peru, não tem operação na Bolívia. Ah, Cláudio, eu não sei se eu tenho aqui no mapa que eu te enviei. Eu acho que eu te enviei o mapa errado. Eu te enviei o mapa errado mesmo. Tá, mas não tem problema, eu posso falar aqui sem problema nenhum, tá? Tu viu ali que tem o Caribe ali, né? Que tem as rotas aéreas, tem rotas terrestres, né? Tem tudo. Isso aqui, cara, é de 2020, tá? Tá ali, né? Central America, e tá ali o ano 2020. Isso aqui foi o desenho das rotas de tráfego de 2020. E eu tenho um outro mapa que infelizmente eu esqueci de te passar, que nesse mapa aparece a Suíça. E sabe o que os Estados Unidos entendem sobre a Suíça? Que a Suíça, ela... tá aí, eu não esqueci. Maravilha. Olha o que diz ali sobre a Suíça. Eles dizem que a Suíça, ele é um país que eles lavam dinheiro, tem os narcos que espalham a droga pela Europa e tem lavagem de dinheiro. E não só isso, ali no finalzinho, eles dizem que a Financiam, né? Suíça financia o narcotráfico na Colômbia. Ué, por que não tem operação na Suíça? Né? Se eles financiam o Não, terrorismo, né? terrorismo, eles falam Terrorismo, né? terrorismo, se eles financiam o terrorismo na Colômbia, ué, por que não tem operação na Suíça? Né? Não tem operação na Suíça. Por que será, né? Acho que talvez porque o sistema financeiro está lá, né? Uns paraísos fiscais estão lá e não dá assim para ficar incomodando tantos caras, né? Mas aqui, né, no nosso Caribe, aí pode incomodar, principalmente a nossa Venezuela, que é onde a gente está falando hoje, né? Hoje a gente está aqui falando da Venezuela, estamos falando, né, de várias operações militares que estão ocorrendo ali. Eu não sei se eu cheguei a te passar, Cláudio, mas eu tenho inclusive informação da ABC News que foi feita uma reunião urgente, né, com o Donald Trump e a sua equipe, e eles estavam cogitando isso aí. Eles estavam cogitando, estavam recebendo informações atualizadas da Venezuela, né, inclusive com o mapeamento da Força Aérea, né, da Defesa Aérea, perdão, da Defesa Aérea da Venezuela, para colocar possíveis alvos. E, inclusive, eu não sei se é nessa matéria, mas teve uma outra matéria muito parecida que eu encontrei, acho que eu não te passei, que dizem que, inclusive, eles não descartavam utilizar forças especiais na Venezuela. Por isso que eu digo, pessoal, cuidado com esse negócio. Se eu sou cético, se me perguntarem se eu sou cético em relação a uma guerra, eu digo sem problema sim, eu sou cético sim, tá? Não acho que vai cair numa guerra, mas descartar, jamais. E a gente sabe que hoje os Estados Unidos, num passado nem tão distante assim, lembra que a professora que teve aqui, a professora Carolina, falou, né, de mercenários que foram encontrados lá em 2019 atuando na Venezuela. Encontraram aquele grupo que um dia se chamou Blackwater, também, né, foi denunciado que encontraram exércitos privados, que eles chamam de PMC, né,
eles chamam, né? Foram encontrados na Venezuela. E eu não duvido que cada vez mais que os Estados Unidos eles têm colocado esses PMCs para ir para frente de batalha, isso inclusive aconteceu no Oriente Médio, perfeito? Eu não ficaria nem um pouco surpreso se os Estados Unidos utilizassem esse tipo de força para poder derrubar o presidente Nicolás Maduro. Hoje eu não vejo assim um Estado proxy colaborando hoje, tá? Por exemplo, sei lá, quem é que poderia colaborar com os Estados Unidos hoje para, sei lá, ajudar a derrubar? Antes A tinha a impressão, Colômbia. A a Colômbia impressão que eu, antes. a impressão que eu tenho, desculpa te interromper, a impressão que eu tenho é que largaram mão, você falou antes de não estarem pensando Sim, no futuro, no destino da Venezuela, acho que vale para os dois lados, né? Para quem que concorda com a ideia de que a Venezuela precisa se manter como um país independente e soberano, mas também daqueles que até ontem estavam aí não só torcendo, mas articulando a derrubada do Maduro, né? sim, sim. Hoje, por exemplo, eu não vejo um Estado proxy, por exemplo, antes esse Estado poderia, lá em 2019, era a Colômbia. A Colômbia estava louquinha para derrubar o Maduro. Isso estava bastante claro. Hoje não existe. Quem é que ia atuar como Estado proxy para eles? Olha, talvez, de repente, numa eleição, 2026, um governo de direita na Colômbia, talvez sei lá, um cara mais radical, talvez. Mas aí, sinceramente, Cláudio, qual é o cenário hoje dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles estão em shutdown, né? E, assim, eu não acho que eles iriam esperar até uma eleição, para poder agir contra o governo do presidente Nicolás Maduro, né? Se estão em shutdown e sabendo que uma operação militar custa caro, né? Que seja um ataque a alvos específicos, que foi o que foi cogitado, foi colocado na mesa. É verdade que eles desconversaram, né? Mas há informações de que isso foi aventado, sabe, de ter alvos para fazer ataques terrestres mesmo na Venezuela, o que honestamente eu não duvido, né? E é por isso que eles estão estudando o sistema aéreo de defesa da Venezuela, porque assim, para quem está aí, né, jogando Call of Duty, para quem gosta aí de um Battlefield, sabe? Galera, vai com calma, tá? Não é pão comido, assim, uma briguinha com a Venezuela, hein? Cláudio, assim, já falando aqui sobre guerra, tá? Sobre uma possibilidade de guerra, eu diria para o pessoal dar uma acalmada aí, tá? Tem um pessoal aí que, ó, não é o Cláudio, não é o Cristiano, né? Não é, sei lá, não, não são pessoas comuns que estão falando por aí. Eu tenho visto analista militar, eu tenho visto também alguns caras aí das relações internacionais dizendo que a Venezuela não ia aguentar um dia de conflito com os Estados Unidos. Tá bom, né? Eles esqueceram do Vietnã do Norte, que na comparação lá nos anos 70, o poderio militar dos Estados Unidos era infinitamente melhor, infinitamente superior. E qual foi o resultado da guerra? Os Estados Unidos partiu em retirada, tomou um sacode, e assim, a gente já viu também, né? Todo mundo lembra, né? Eu sei que tu lembra do conflito aquele dos 11 dias, guerra ao terror, eu sei que tu lembra, mas tu não lembra dos 20 anos dos Estados Unidos na guerra ao terror. Pessoal, não foi 11 dias não, hein? Foi 20 anos de conflito na guerra ao terror. E os Estados Unidos, ok, tirou a Al-Qaeda? Tirou. Conseguiu tirar o Talibã por um tempo, mas depois o Talibã retornou e os Estados Unidos não conseguiu cumprir a sua agenda, que era de não só tirar do poder o Talibã ou a Al-Qaeda, não, eles queriam estabelecer um governo, e eles nunca conseguiram estabelecer um governo.
Eles mataram algumas lideranças? Sim, mas o povo jamais abandonou. O povo foi para a luta, para a guerrilha, para a guerra irregular, usando artefatos explosivos improvisados, que eles chamam de IED, né? Que eles chamam, que é a nomenclatura que eles chamam, né? Guerrilha, guerra prolongada, e esse é o tipo da Venezuela, hein? E a Venezuela, a doutrina de guerra da Venezuela é, como é que é? O povo todo na guerra, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como é que é o nome da doutrina. Mas, assim, ela se assemelha muito a essas doutrinas de guerrilha do Oriente Médio. Então, assim, pessoal, vão com calma com essa ideia de vocês de achar que uma guerra com a Venezuela seria pão comido. E mais, vocês querem mais? Tá, se não fosse a doutrina militar, que não foi testada, tá? Tem mais esse ponto aí. Como é que a gente vai dizer que os caras iriam ser derrotados facilmente se a gente nunca viu a doutrina militar da Venezuela sendo testada num campo de batalha? Quer mais? Os Estados Unidos iria. Ah, podem dizer, ai, mas hoje tem drone, ai, mas hoje tem tecnologia. É, pessoal, mas em algum momento os Estados Unidos ia ter que fazer uma incursão militar por terra, tá? E o relevo da Venezuela não é o relevo dos melhores. Tem cordilheira, tem llanos. Os llanos, eles são tipo assim, vamos lá, tem regiões dos llanos que eles são planícies parecidas com o Rio Grande do Sul, mas tem alguns lugares que ele parece mais com Pantanal. E aí, Cláudio, é uma savana, beleza? Que é um ambiente de savana. E nesse ambiente tem algumas estações do ano, no inverno, que chove pra caralho e alaga tudo, tipo Pantanal, sabe? Tipo Pantanal. Tem savana, tem cordilheira, tem montanhas, floresta densa, tem Amazônia, pessoal. E o litoral é muito protegido na Venezuela, é fortemente armado. Então, assim, pessoal, dá uma acalmada, tá? Quando vocês achar que é pão comido, uma operação na Venezuela. É um território com um relevo acidentado, é um relevo bastante diversificado e, com certeza, daria muito problema para os Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos não costumam se dar bem com, inclusive, até nos manuais de guerra, tá, Cláudio? Se tu ler, por exemplo, um Sun Tzu, um Clausewitz, eles dizem que terrenos montanhosos não são os melhores terrenos para te poder fazer um conflito militar, ainda mais onde tu não está acostumado a batalhar. Com certeza, os bolivarianos estão acostumados com o próprio relevo, e eles saberiam se virar muito bem no próprio relevo, que é deles, eles conhecem. Então, meu amigo, calma o coração, não sai dizendo por aí que não ia passar de um dia. Diziam a mesma coisa da guerra ao terror. Não, os Estados Unidos resolve isso em 2 toques. Ficou lá 20 anos e não venceu. Venceu uma batalha, mas perdeu a guerra ao terror. E quem pode dizer que os Estados Unidos não pode, de novo, se fosse partir para uma aventura militar, acho que não vai ser, tá? Mas se fizesse isso, quem poderia garantir que ia ser pão comido como vocês aí, jogadores do Call of Duty, do Battlefield, acham que ia ser? Calma, pessoal. Não é um exército tão indestrutível assim que vocês pensam. É, não mesmo, né? Eu vou colocar de novo aqui na tela, só para a gente recuperar essa linha cronológica e a gente tem uma dimensão dos ataques e geralmente os ataques ali vitimando 3, 4, 5 pessoas, porque as embarcações são muito pequenas, né? São lanchas. O reforço que os Estados Unidos até aqui, eles apenas alegam que as pessoas mortas tinham algum envolvimento com narcotráfico. É somente alegação, não tem nada que corrobore essa versão, né, de que as pessoas mortas estavam mesmo ali numa atividade ilícita de contrabando, de tráfico de drogas, enfim, não tem mesmo.
Isso é o que impressiona, não é que impressiona, é porque os Estados Unidos já fizeram tanto isso, né, na vida toda, nas décadas todas, né, de matar e depois alegar que era um terrorista ou era algo do tipo, que agora, por acontecer, e eu também acho que essa espécie de preconceito, né? Porque não é no Oriente Médio, agora é aqui no Caribe. E aí, os bombardeios não são chamados de bombardeios, são chamados de ataques, e as pessoas mortas, né, elas são alegadamente envolvidas com o narcotráfico, mas ninguém questiona por que os Estados Unidos estão fazendo isso. E eu falo porque quando a gente viu aquelas cenas dos helicópteros, né, dos Estados Unidos atacando civis, e depois o áudio e tudo mais, assim, a clareza de que eram civis, e mesmo assim os Estados Unidos atacando e matando aquelas pessoas no Iraque, com as revelações do Wikileaks e também antes do próprio Snowden e tal, quando a gente viu aquilo, o mundo todo passou anos e anos discutindo e chamando atenção para os crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos e não só os crimes de guerra, mas a documentação desses crimes de guerra. Hoje nós temos a documentação, isso não só é um registro, mas é divulgado pelo próprio governo estadunidense, é o próprio Peter que divulga no X as imagens dos bombardeios, e ninguém, absolutamente ninguém, além do Gustavo Petro, tem falado das vítimas, tem falado das pessoas. E eu falo vítimas porque, bom, não tem nada que corrobore essa ideia de que estavam cometendo crimes, né? Parece até um tanto arbitrário, né, seletivo, os bombardeios, e vocês estão vendo aqui na coloração vermelha, a quantidade são 21 já registrados, 21 ataques, e todos eles com essa faixa de mortos aí de 2 a 5 pessoas. Teve um outro aqui que teve uma sequência de 3 ataques com saldo de 14 no dia, de 14 mortes no dia 27 de outubro, mas em geral são ataques que são realizados sob essa alegação, né? A alegação de que não, estavam no contrabando, estavam atuando, eram pessoas. Uma situação tão sugêneres essa que acontece no Caribe, que eu tenho visto poucas pessoas no Brasil. Claro, a mídia brasileira está pouco se importando para isso. A mídia brasileira está só copia e cola das agências internacionais e ninguém está discutindo, analisando, nada. Bom, a mídia brasileira Só repercute o fato, né? só repercute fato, e não é de hoje também, né? A mídia brasileira Sim. ela obriga o público, e eu falo obriga porque todos nós gostaríamos muito de ter uma mídia aqui no Brasil que não só reproduzisse, mas que trouxesse esses assuntos para análise, para debate, enfim, porque isso iria acrescentar e agregar muito mais valor para todos nós, porque né, o que sobra é torcida, né? O que sobra é torcida. e essa Torcida tem torcida. demais, meu Deus. E a torcida, muitas vezes, ela prefere a omissão, né? Ela prefere esconder o fato ou tentar encobrir o fato da pior forma, né? Mas só para não deixar de fazer essa crítica, mano, a gente tá vendo uma sucessão de ataques, mesmo que não tenha nenhuma incursão militar na Venezuela, mesmo que no ano que vem o Maduro continue no poder e que o Trump chegue a um acordo e tal, mas já foram 21 bombardeios, sabe? Já foram isso, não tem. Não é Mais de 80 não é, pessoas morreram e ninguém exato. questionou quem são essas pessoas. Pois é, Cristiano. Aí as duas sobreviventes, as duas únicas, quando chegaram nos seus países, os países falaram assim: não, mas esses caras aqui no nosso histórico não tem ficha corrida nenhuma. Então, é algo muito grave, por isso que o Gustavo Petro tem chamado muito atenção para esses bombardeios, né? Porque tem um apelo humano, né? De saber o que a pessoa estava fazendo ali, se estava mesmo, se eram civis, por exemplo, ou não, enfim, né? Coisas que só lá na frente talvez a gente fique sabendo, ou a gente já mais ou menos aí dá espera. até para fazer uma operação, aí dá até para fazer uma operação de contranarrativa aí, se organizar direitinho, hein, Cláudio? Pega essas duas pessoas aí e diz, não, olha, esse pessoal aqui não tem nada a ver com, não tem histórico nenhum com conflito com a lei, sabe? Faz uma operação realmente de contra-informação, né, dessas operações absurdas, que eu, de maneira nenhuma, sei que acontece esse negócio no Equador, de usar lancha de pesca mesmo para fazer tráfico, isso realmente acontece, mas, cara, mas aí tu usa um fato que realmente ocorre, por exemplo, no Equador, que eu sei que ocorre,
aí tu vai generalizar isso, tu simplesmente não dá o direito à defesa, não dá direito ao contraditório, e vai lá e afunda um barco, ninguém sabe o histórico dessas pessoas, ninguém explica nada, sabe? Não tem nome, as pessoas não têm nome, isso que é pior. Cara, nem nome, a gente não sabe o nome das pessoas que morreram. Já percebeu isso? Para que a gente É. possa contestar. Nem o nome a gente tem o direito de saber dessas pessoas. Então, assim, por isso que eu sempre pensei que é uma operação forjada dos Estados Unidos para justificar os ataques aqui no hemisfério ocidental, né? Ele quer ali aplicar a doutrina Monroe, ele quer recuperar o quintal, porque ele sabe que a coisa está ficando feia, os Estados Unidos já não têm mais sozinho a hegemonia global, estão surgindo potências médias. Ele viu que essa ideia de isolar a Venezuela não foi boa, porque aí o que, que aconteceu? A Venezuela foi lá e diversificou os parceiros, começou a negociar com a Turquia, com o Irã, com a Rússia, com a China, com o Irã, né? Com a Índia, que eu falei, né, que com a Índia eles têm grandes negócios e a Índia, por exemplo, não se vende. Eles vêm com essas votações aí de aplicar sanções no Conselho da ONU e a Índia disse: eu não aceito uma, uma sanção pesada contra um outro país organizada por um outro país. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu só aceito se for discutido numa grande cúpula como a ONU. Aí nós vamos discutir. Mas esse negócio de um país estar impondo sanções a outro e trazendo problemas à soberania nacional, essas foram as palavras, hein, do chanceler da Índia, de estar trazendo problemas nacionais, de estar aviltando a, a soberania, trazendo problemas para um país, isso eu não vou aceitar. E é interessante porque você percebe que mais vozes vão se levantando, né, contra essa estratégia estadunidense, né? O Cristiano, você imagina, e aí da minha parte encaminhando, você imagina que a gente vá presenciar aí nas próximas semanas um encontro ou algo do tipo entre Trump e Maduro, mais ou menos na linha do que a gente também viu com Lula, né? Essa ideia de que escala tanto a situação que chega um momento em que para desescalar é preciso um encontro presencial, ou uma videoconferência, um telefonema, ou mesmo que não seja isso, o envio de um emissário, né, como aconteceu no início desse ano também. Eu lembro que no início do ano, quando o Trump assume que o emissário dele chega a Caracas e há um encontro, né, com toda a pompa e circunstância lá no Palácio Miraflores, a oposição do Maduro ficou, pô, mas como assim, né? Não é o Trump, tudo bem, não é o Trump, mas é um emissário dele, né? Falando em nome dele. E ele lá Sim. tirando foto com o Maduro, tirando foto com o, o Jorge Rodrigues e tal, né? Que é o presidente da Assembleia na Venezuela. Então, todo mundo imaginava o que é, não. O Trump está muito. O próprio Celso Amorim, o Trump estaria muito mais do lado do Maduro do que os democratas estiveram com o Joe Biden. Tanto é que o próprio Celso Amorim chegou a dar uma entrevista para o Breno Altman em que ele fala naquele contexto no contexto ainda do Trump, né, dessa história do Trump aqui com o Brasil, o Celso Amorim fala algo assim, né, não, agora talvez seja a vez deles fazerem a ponte, né, porque no ano passado o Celso Amorim fala que o Brasil fez a ponte com os Estados Unidos em prol da Venezuela, ou nessa interlocução com a Venezuela, né, antes da eleição, sobretudo a eleição de julho do ano passado. E aí o Celso Amorim, na entrevista para o Bruno Altman, ele fala, não, agora talvez seja a vez deles, né, fazer essa interlocução, dando a entender o quê? Não, eles estão mais ao lado do Trump, o Trump estaria mais ao lado da Venezuela do que de nós, Brasil, né? Então, você imagina que daqui a umas semanas, enfim, aconteça algo nessa linha de um encontro entre Trump e o Maduro, algo assim, para diálogo, ou não? Você está afastado dessa hipótese? Acho que pode acontecer sim, tá, Cláudio? Acho que pode acontecer, ou o Trump, ou um emissário dele, né? Acho que pode sim acontecer o diálogo, daí tem aquela foto pública, de repente, apertando as mãos ali e tal, aí vai ficar aquele teatro, parece que agora tá tudo certo, mas acho que não, tá? Eu acho que isso vai levar mais tempo,
não creio que ele vai parar, que o Donald Trump vai parar as hostilidades aqui no Caribe, porque para mim está bastante claro pelo histórico, por todo o aparato militar que ele reuniu aqui, pelos exercícios militares que ele vem fazendo, e se ele não tivesse pensando em alguma alternativa que não fosse a retirada do presidente Nicolás Maduro, ele não estava reunido recentemente aí, como na matéria que eu te mostrei da ABC aí, que eles estavam estudando estratégias para, de repente, um ataque terrestre, que não é de hoje que a gente vê especulações de uma tentativa de ataque terrestre ou alvos específicos na Venezuela, né, alvos terrestres, tá, pessoal? Não é qualquer coisa. E, inclusive, nessa entrevista que eu mandei a ti, né, ele, o antigo diplomata, ele também chegou a essa conclusão, que a ideia é realmente retirar o Maduro, e ele chegou até a falar que nos bastidores corria aí uma história de repente, o Delcy Rodrigues assumir, daí o Trump, desculpa, o Maduro sairia, assumiria o Delcy Rodrigues, só que isso não é muito bem visto pelos Estados Unidos, porque eles querem que quem assuma é o Edmundo Gonzalez, né? Mas isso quem está falando, né, é o Elliot Abrams, né? Eu não sei se isso realmente é, é o que realmente pensa o establishment americano, né? Mas foi o que ele disse, né? Que não, eles não aceitam uma saída porque ele enxerga que o Delcy Rodrigues também faz parte da fraude que foi a eleição de 2020, foi isso? Eu não lembro nem quando é que foi a eleição. 2020, 2024. A Delcy, você está falando Delcy Rodrigues, né? A Delcy. Isso, Delcy Rodrigues. Foi 24? Eu não lembro quando é que foi a eleição. Foi ano passado. Foi ano Foi passado. 24, né? Ah, tá certo. Teve 2019 que deu a treta, né? Que foi que 17 eles fizeram uma manobra lá esquisita lá, e aí 2019 eles tentaram colocar o Juan Guaidó, né? Tentaram forçar a barra com o Juan Guaidó, só que não deu certo, né? E agora eles estão tentando de novo, né? Tirar o Maduro do poder, na minha opinião, é isso, né? Só que assim, cara, aí fica aquela pergunta, né? Por que que eles querem tirar o Maduro? Por quê? Só para recuperar o terreno? Tá, eu acho que até, ok, é uma resposta confortável, beleza e tal. Mas será que é só isso mesmo? Assim, eu olho para o mundo, né, Cláudio, e eu falei para ti, né, há pouco tempo, que nós temos aqui, né, a influência da Rússia, da China e do Irã. Eu cheguei a pensar numa teoria meio esquisita, mas tudo bem, né? É o Departamento de Estado americano, pode ser que eles pensem alguma coisa nesse sentido, porque a gente tem algumas palavras muito mais da Rússia, na verdade, né? Do Irã, eu confesso que eu não vi nada nesse sentido, tá? Eu realmente não vi nada. Da China também, a China não me parece assim tão preocupada em relação à questão da Venezuela. Eu não vejo isso, né? 2019, sim, a China ela estava ali, né? Não que ela dissesse que ia se envolver num conflito caso acontecesse, mas ela foi uma negociadora importante, né? Assim como a Rússia também foi, né? O Irã não foi um país tão atuante naquela ocasião, né? Assim como não está sendo agora. Cara, eu não sei, de repente pode ser que o Trump está fazendo essa jogada agora por aqui e está forçando a mão em relação à Venezuela para, de repente, atrair os holofotes, chamar a atenção tanto do Irã, tanto da Rússia, tanto da China, para, de repente, eles se preocuparem com a Venezuela, porque eles sabem que hoje a coisa está meio embaçada lá na Ucrânia, né? A Rússia está levando vantagem, de repente tentar enfraquecer as forças da Rússia num campo, pode ser que seja uma alternativa deles, acho bem improvável, mas assim, são os Estados Unidos. A China também está com alguns problemas,
A China, por exemplo, agora está fazendo exercícios militares próximo ao Japão. Os Estados Unidos estão oferecendo armamentos a Taiwan para uma suposta defesa, uma suposta e muito retórica invasão a Taiwan, que nem está no horizonte, mas eles estão inventando isso, né? E também o Irã, né, que é uma força ali no Oriente Médio, né? É um problema ali para Israel. E os Estados Unidos, ele é tipo o Império Romano, dividir para conquistar. Talvez eles estejam aí criando várias frentes de batalha, e a Venezuela pode ser um desses focos que eles estão criando para tentar dividir as forças para eles conseguir os seus objetivos principais, que é a vitória de Israel sobre os terroristas, né? Já que ali é um grande entreposto militar dos Estados Unidos, né? A Ucrânia faz parte dos interesses americanos e do interesse europeu. É interessante dividir as forças da Rússia para, de repente, um ataque mortal na Rússia. E a China, é claro, é o grande adversário, agora não só financeiro, mas também militar, né? Talvez dividir as atenções da China pode parecer interessante. Pode parecer interessante de repente pegar a Venezuela como mais um ator aí, né? Para tentar dividir as forças para enfraquecer em pontos onde talvez possa ser interessante para os Estados Unidos. Mas é uma Eu teoria gostei. esdrúxula minha parte. Não, eu gostei do que você traz aqui pra gente, como uma teoria, claro. E aí eu fico pensando, Cada tá, um, o que. Não, Cláudio, não, cada um com as suas teorias da não, conspiração. não, mas o que eu quero dizer é, eu fico pensando o que que o Trump teria que fazer, mais do que ele já tá fazendo, para garantir que esses atores vão se mobilizar, né? Porque quando a gente pensa que já mobilizou, já, né, fez a. E isso é impressionante. Você pega o maior porta-aviões do mundo e manda para o Caribe. Você aumenta o seu efetivo militar, você envia embarcações de guerra, você dá todos os sinais, declarações de que em algum momento algo vai acontecer. E até aqui não teve, não garantiu a mobilização desses três atores, né, que você se referiu: Irã, Rússia e China. O que, que o Trump teria que fazer para garantir que, não, estamos de olho aí, Trump, né? Para garantir que esse país falasse, não, estamos de olho aí, vamos. Porque é impressionante, né? O volume militar de agosto para cá, e nem assim esses países estão tão mobilizados quanto estiveram, como você lembrou, em 2019. Eu acho, e aqui é só achismo mesmo, eu acho que diante do que está posto, não tem nada assim que indique, e pode ser que isso esteja na conta da imprevisibilidade do Trump, mas tem nada que indique que o Trump vai forçar a queda do Maduro ou que vão chegar a algo nessa linha. A minha grande dúvida, e eu acho que deve ser a questão central, é: bom, o que, que eles estão negociando, afinal, já que não são negócios, já que não é derrubar o governo, o que, que é que está em negociação? O que, que estaria mesmo em negociação entre as partes? Porque eu também, olhando de fora, também não enxergo nenhuma possibilidade, zero, assim, remoto. Eu acho que até essa chegada do maior porta-aviões do mundo, acho que é a confirmação de que nada vai acontecer, né? E é interessante a maneira como o Trump trabalha, né? O Trump ele vai utilizando todo o aparato e a força dos Estados Unidos, aquela força que todos nós já conhecemos, né? Que a gente sempre denunciou. Ele faz isso de maneira pública, explícita, né? Sem nenhum tipo de verniz, né? O negócio é escrachado mesmo, né? É pegar o maior porta-aviões do mundo, mandar para lá, mesmo que gaste rios de dólares, não importa, vamos mandar para lá, mesmo que a gente não utilize, mesmo que a gente só amedronte, né? Mesmo que a gente só estacione lá perto dos caras. É uma maneira de governar os Estados Unidos muito a cara dos Estados Unidos, que todos nós conhecemos e denunciamos por muito tempo, e que, como você falou ao longo do programa, tem gente que ainda não acredita, né? Não concorda que os Estados Unidos atuam dessa maneira, né? Dessa maneira autoritária, se colocando como os maiores, né, deste mundo, né? Eu acho que é bem didático esse governo Trump. Não tem muito verniz, não. É na cara dura mesmo. Intervenção é intervenção mesmo. Negociação é negociação às claras. É uma maneira
bem particular, né, de articular, de estabelecer suas relações com o mundo, e o que é mais da hora, desculpa usar essa expressão, o que é mais da hora, o que é mais maneiro, é que a gente sempre falou isso, né, a esquerda, enfim, sempre falou isso, não, os Estados Unidos é isso aí, eu acho que o Trump, ele representa muito bem o que são os Estados Unidos historicamente, sabe, porque é isso, é dessa forma, é truculento, é autoritário, é na cara dura, eu acho que é melhor dessa forma, dando uma opinião aqui, do que, de repente, com os democratas daquela forma sutil, de ajuda humanitária, de embalar, né? De criar uma embalagem para fazer isso que o Trump está fazendo agora, entendeu? Eu acho que é melhor dessa maneira, porque dessa maneira, a gente está vendo, dessa maneira, nenhum dos países alvo do Trump, talvez o Brasil tenha ainda uma parcela aí que concorde com o ataque dele contra o nosso país, mas você pega de resto os países do mundo, a população ou as populações, elas se uniram contra os ataques do Trump. Se de repente tivesse a embalagem ali de ajuda humanitária, de liberdade, se tivesse uma embalagem um pouquinho mais bonita, talvez isso não estivesse acontecendo, né? Talvez não tivesse essa unidade nacional, ou, essas unidades nacionais contra o Trump, né? Se fosse a embalagem democrata, né, que a gente está acostumado também. É interessante observar como tudo está acontecendo. Cristiano, da minha parte é isso. Agradeço muito a você, viu? Cara, eu é que agradeço, cara, a oportunidade da gente estar aqui, né, falando sobre um tema que afeta a América Latina e que tem muita gente aí que está aí preocupada, que daqui a pouco ele pode estender isso para outras regiões aqui na América do Sul. Cara, inclusive, já que tu falou nesse negócio da legitimação, né, como é que os caras conseguiram a legitimação? Tem o cinema, né, amigo, soft power, né? Quantos filmes a gente já assistiu aí nos Estados Unidos como o xerife do mundo, né? Que resolve o problema A, resolve o problema B, resolve o problema C, sempre o xerifão, né? Então se naturalizou mais ou menos essa ideia dos Estados Unidos como o xerife do mundo, né? E eles avocaram para si essa função, né? De ser o xerife do mundo, e muitas pessoas compraram, né? Inclusive, como dissemos, não é à toa que nós vimos no Equador 40% concordando com esse negócio de base militar num país que se afirma soberano. Eu vi esses dias, já que estamos falando aí do tema de droga, gangue, crime organizado, esses dias eu vi aí o Zema falando de construir um secote brasileiro lá numa região da Amazônia, ou se não, olha só o que ele estava dizendo, olha o absurdo que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, ou se não, fazer um convênio com o governo de El Salvador e enviar eles para o secote. Aí diz ele, olha só que maravilha, imagina, tu mandar o bandido lá para longe, onde ele não vai ter comunicação, e ele não vai estar nem bem aqui, olha só que beleza. Quer dizer, em vez de tu resolver o teu problema, tu usar o teu aparato, usar o Estado para te resolver o problema, tu vai levar o problema para outro país, num presídio que tem um monte de polêmica, está tendo um monte de denúncia em relação aí às agências aí envolvidas com os direitos humanos, e é isso que um candidato, um pré-candidato à presidência está defendendo no Brasil. Ou tu constrói o secote, ou tu faz um convênio com uma nação estrangeira, porque tu quer que um outro país resolva o problema da criminalidade do teu país, porque Mas tá aí na o cara moda. te fala, mas aí o cara te fala assim, azar dele, azar do El Salvador que vai receber, não é culpa. É, Eu acho que a gente tem que. O ano que vem vai ser muito bom, ano eleitoral, né? Eu acho que a gente tá no YouTube também há bastante tempo, a gente consegue ir identificando os momentos, né, da fase política do país. Eu acho que esse tipo de raciocínio que você traz aqui, claro, para nós dois, para parte da comunidade, faz todo sentido. Qual é a lógica de você pegar um sujeito que cometeu um crime num bairro de São Paulo e enviar para El Salvador? Só que é o seguinte, para a sociedade, e aí eu acho que é aí que
mora a grande dificuldade? Para a sociedade faz todo sentido do mundo. Claro! Quem é que não quer o bandido longe? Se puder manda pra isolar o Sibéria, bandido no meio do mar, o povo aceita, na hora. Pois Na é. hora. Só Né? que as pessoas não percebem que pode chegar o dia em que por algum motivo, a justiça, o aparato estatal fala assim, não, você que agora vai lá para a Sibéria, ou é um filho seu, ou é um parente seu que vai lá para a Pois Sibéria, então, lá, né? é verdade, é isso aí. É o que eu digo. Mas aí na hora que for um parente teu, eu não sei se tu vai achar que tá certo mesmo, mandar lá pra Sibéria lá e deixa se lascar. Aí eu não sei se tu vai concordar. É, a gente tem que acompanhar de perto esse debate sobre segurança pública. Eu acho que tá aí, né? Como chegar na sociedade e falar que não faz sentido mandar o sujeito para longe, quando para a sociedade faz todo o sentido do mundo, porque é como você está falando, tá longe de mim. Eu acho que é como o descarte de lixo, né? Se eu não moro perto do aterro sanitário, não tem problema. Ué, eu não vou me preocupar, né, com a coleta seletiva. Tô falando que eu acho que é um exemplo muito prático disso, né? Mas o sujeito que mora perto de um aterro sanitário, ele sabe, né, para onde vai o lixo que é descartado, né? Eu não moro perto de um aterro sanitário, eu imagino que você também não, mas tem quem more, né? Porque o lixo que nós produzimos vai para algum lugar, né? Ele não desaparece, não evapora, né? Então acho que é mais ou menos isso, o raciocínio de, não, o sujeito cometeu um crime aqui na minha rua, tô mandando para El Salvador, né? Tá bem longe de mim, tá lá, e azar é de El Salvador que vai receber ele, não tem nada a ver comigo isso, né? É um negócio para se pensar, se refletir e encontrar um discurso, né? Encontrar uma resposta, porque a sociedade eu acho que aqui eu tô sendo puro achismo, mas eu acho que a sociedade concorda muito com isso, né? Com essa, se você se apresenta, você, Cristina Araújo, se apresenta candidata à presidência e propõe algo desse tipo, você já ganhou. Pelo menos uma penca de votos você já levou, cara, porque faz todo sentido. Cristina Araújo, agradeço muito, muito mesmo pela parceria de sempre aqui no canal da Prática Política, do Espaço Trabalhista. Agradeço também a Odisseia, a Lúcia, o Alsaig, ao Dalto, que estiveram aqui ao vivo. Também a nossa enquete hoje foi a seguinte, né? Para você, as ações militares dos Estados Unidos no Caribe buscam derrubar Maduro na Venezuela? 96% que responderam disseram que sim, que 96% disseram que sim, que essas ações militares buscam isso, buscam derrubar o Maduro lá na Venezuela. Muito obrigado, viu, Cristiano? Valeu mesmo, viu? Um abraço. Obrigado a todos e todas que participaram com a gente. Vamos encerrar juntos. Tá aí, Cristiano, ainda. Quer mandar um abraço, Cristiano? Fica à vontade. Claro, um abraço aí pro pessoal, obrigado à audiência. E é isso aí, cara. Esperamos aí para um próximo programa para a gente pautar mais assuntos sobre a América Latina ou sobre o Brasil. E é isso. Abraço, pessoal. Claro, claro. Um abraço, gente. Se cuida, viu? Muita saúde. Peço a inscrição no canal, like no vídeo. Também tem o Apoia-se, o Pix e o Clube de Membros aí para você financiar aqui no canal da Prática Política e também no canal Em Nome da Rosa. Também tem lá os meios para você financiar o trabalho que é feito no canal Em Nome da Rosa pelo companheiro Cristiano Araújo. No Spotify, a versão em podcast do nosso canal. Conteúdo para você escutar, não só escutar, mas assistir também. No mais, agradeço. Forte abraço, muita saúde. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.